Boa tarde, nação corintiana. Salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Que calor, nação corintiana. Rapaz, que calor. Nem coloquei meu cenário aí porque a coisa tá feia aqui, né? Tá tão abafado aqui que eu nem coloquei o cenário, nação corintiana. Nem coloquei porque tá ventando lá fora, né? Então, eu decidi não colocar o cenário aí para vocês, né? Porque tá muito quente, tá calor, tá um calor de rachar tudo, nação corintiana. Vocês não imaginam o calor que está fazendo aqui onde eu moro, em Diadema. A temperatura está batendo 34 graus, nação corintiana. Na casa de vocês está calor, nação corintiana? Porque aqui tá uma quentura, rapaz. Aqui tá uma quentura. 34 graus a temperatura, fervendo aqui, viu? Tá fervendo a temperatura aqui, né? Bom, no vídeo de hoje, nação corintiana, nós vamos falar sobre a coletiva que o Lucas Silvestre deu, né, que ele elogiou a vitória do Corinthians, né? E vamos falar também sobre o Yuri Alberto, que completou 100 jogos no Corinthians e também, principalmente, na Neoquímica Arena. E, obviamente, nação corintiana. O Corinthians também completou 100 jogos também na Neoquímica Arena, né? Olha só que coisa legal, né? E é isso aí, né? Isso é o que nós vamos falar no vídeo de hoje, beleza? Agora há pouco eu soltei uns shorts aí, nação corintiana, dos bastidores da vitória do Corinthians. Quem não viu o short, dá uma passada lá no meu canal, vê lá os meus shorts, tá bom? Quem quiser deixar o like, pode deixar o like. Quem quiser se inscrever, se inscreve. Quem não é inscrito na Nação Corintiana, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Deixa o like para fortalecer. Quem quiser comentar no short, pode comentar também à vontade, que aí eu vou analisar a opinião de vocês, vou responder com clareza, na verdade. Então, quem quiser comentar, fiquem à vontade, tá bom, nação corintiana? Quem quiser comentar lá no short, fiquem à vontade, beleza? Bom, vamos nessa aqui, nação corintiana, direto ao assunto. Vamos falar aqui sobre o Lucas Silvestre, né? Filho do Dorival, né? Que é auxiliar do Corinthians, né? Auxiliar técnico do Corinthians. Ele simplesmente elogiou a vitória do Corinthians, né? Diante do Mirassol por 3-0. Então vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá. O Lucas Silvestre, ele disse assim: defendemos muito bem e fomos efetivos. Na hora de atacar, fundamental que nesses momentos em que a gente sofre, possa ser o mais efetivo possível. Então, isso é exatamente o que o Lucas Silvestre falou durante a entrevista coletiva, beleza? Isso foi o que ele falou, nação corintiana. Então, isso aí foi o que ele destacou aí durante a vitória do Corinthians sobre o Mirassol, né? Depois consigo pegar mais aqui o que ele falou, nação corintiana, que não foi só isso que ele disse, né? Então, deixa eu pegar aqui. Acho que ele deve ter falado mais na coletiva, né? Então, deixa eu pegar aqui, nação corintiana. Vamos lá. Bom, ele também falou, nação corintiana, ó, parabenizar o trabalho e a equipe do Mirassol. Não à toa. Era a quinta colocada. Eles têm o melhor treinador do campeonato. Faz um trabalho diferenciado e é bonito de ver jogar. Sabíamos das dificuldades do jogo, fomos alertados sobre isso durante toda a semana. Isso é o que ele falou, nação corintiana. E ele disse mais: sofremos um pouco no início da partida e a partir do momento do gol, o jogo dá uma assentada. Tivemos que mudar no segundo tempo 2 linhas de 4. Voltamos no 4-1-3-2. No final do jogo, depois do segundo gol, voltamos para a linha de 5 com 3 homens por dentro, com Memphis e Yuri mais adiantados. Defendemos muito bem. Fomos efetivos na hora de atacar. Fundamental que nesses momentos que a gente sofre, possa ser o mais efetivo possível. Exatamente isso aqui que o Lucas Silvestre destacou. E ele disse mais também, nação corintiana. Não estávamos conseguindo encaixar os resultados, tivemos algumas dificuldades nos jogos, como contra o Fortaleza, quando empatamos no fim. Eu acredito que no jogo do Vitória, nós tivemos uma performance, mas não um resultado. A sequência trouxe uma pressão para nós, trabalhamos bastante com os atletas e colocamos para eles que os 3 pontos eram inegociáveis.
Os atletas conseguiram entender a importância do jogo, a energia e a disposição. O quanto que a gente se dedicou. Tenho que parabenizar todos do grupo. Ele acrescentou um ponto aqui na ação corintiana. O Lucas Silvestre, ele acrescentou um ponto aqui, ó. Que, ó, ele disse aqui, né, no jogo do, foi exatamente naquele jogo no jogo do Corinthians, na Neoquímica Arena, no jogo contra o Vitória. Foi naquele jogo que o Corinthians não conseguiu ganhar do Vitória, né, que foi 0-0, né, que foi um vexame que o Corinthians passou naquele jogo, né? E ele destacou isso aqui na ação Corinthians. Ele destacou que o Corinthians, no jogo contra o Vitória, teve performance, mas aí o resultado não veio, né? E ele até citou também no jogo do Corinthians contra o Fortaleza, na Neoquímica Arena. Ele disse assim, ele disse que o Corinthians teve dificuldade no jogo contra o Fortaleza, quando eles empataram bem próximo do final do jogo, né? Então, isso aqui foi o que ele destacou também na ação Corinthians. O Corinthians teve 2 empates seguidos na Neoquímica Arena contra o Fortaleza, 1-1, contra o Vitória, 0-0, né? Foi isso aqui que ele destacou na ação Corinthians, aquela falta de rendimento do Corinthians, né? Então, e como ele falou aí, né? Parabenizar aí o grupo aí. É isso aí. Bom, isso foi o que ele destacou aí na ação Corinthians. Isso foi o que ele destacou, a vitória do Corinthians aí sobre o Mirassol, na verdade, sobre o Mirassol, e foi basicamente isso aí o que ele complementou aí na ação Corinthians. O que exatamente ele complementou, né? Porque lembra que eu falei para vocês na ação Corinthians, no último vídeo, lembra que eu falei para vocês, nos 2 últimos vídeos, né? No pós-jogo contra o Fortaleza, pós-jogo contra o Vitória, eu tinha falado para vocês na ação Corinthians. E naquele exato momento, o Corinthians estava passando vexame, é exatamente como se fosse clima de velório, clima de desespero, né? Então, aquilo ali na ação corintiana foi exatamente isso que o Corinthians estava demonstrando, teve performance, só que aí não venceu aqueles 2 jogos da Neoquímica Arena, contra o Fortaleza e contra o Vitória. Então, o Lucas Silvestre, ele acrescentou um ponto interessante que me faz lembrar os 2 últimos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, na ação corintiana. Esses aí que eu citei para vocês aí, contra o Fortaleza e contra o Vitória. Ambos empate 1-1 e 0-0. Então, isso é que o Lucas Silvestre aí citou citou aí um ponto importante que isso me faz lembrar aí. Beleza? Tá? Tá. Bom, vamos aqui falar sobre Yuri Alberto na ação Corinthians. Vamos nessa? Vamos falar sobre Yuri Alberto. Vamos falar sobre Yuri Alberto, isso mesmo. E é isso aí, nação Corinthians. Deixa eu só tirar um instante aqui. Bom, Yuri Alberto, como vocês podem observar, nação Corinthians, completou 100 jogos na Neoquímica Arena e também completou 100 jogos com a camisa do Corinthians, nação. Isso mesmo, né? O Yuri Alberto completando aí 100 jogos com a camisa do Corinthians, marcando 30 gols e 10 assistências, né? E foi exatamente o 100º jogo do Yuri Alberto na Neoquímica Arena e o 100º jogo dele com a camisa do Corinthians, né? Não só do Corinthians completar o 100º jogo na Neoquímica Arena, como também o Yuri Alberto completando o 100º jogo com a camisa do Corinthians. Bom, como eu já falei para vocês no meu pós-jogo, Nação Corinthians, que eu fiz para vocês no último sábado, eu tinha falado para vocês, Nação Corinthians, ó, Yuri Alberto. Quando o Yuri Alberto está numa fase ruim, se ele perde gols, a gente pode criticar ele, Nação Corinthians. No caso, eu também. Se o Yuri está mal, eu critico ele. Agora, se ele vai bem e ser decisivo, os jogos do Corinthians, tanto na Neoquímica Arena e fora da Neoquímica Arena, aí sim, ele pode ser o Yuri Alberto que faz gol todo jogo. Né? Então, é exatamente, nação corintiana, isso que o Yuri Alberto precisa ser. Aquele jogador decisivo. Então, se a gente pegar os últimos jogos do Yuri Alberto, depois que ele voltou de lesão, nação corintiana, os últimos jogos aí do Yuri Alberto, nesses últimos jogos, o Yuri Alberto vem muito mal. A gente sabe disso, que o Yuri Alberto nos últimos jogos vem mal demais, com um desempenho muito abaixo, né? Baixo o rendimento dele, na verdade. E
Tudo bem, né, que o Yuri Alberto, no jogo contra o Flamengo, foi responsável? Foi. Ele foi responsável na ação corintiana. No jogo contra o Flamengo, o Yuri Alberto foi responsável. Ah, Henrique, por que o Yuri Alberto foi responsável? Sabe por que ele foi responsável? Por quê? 2 motivos. Bater o pênalti dando cavadinha, depois fazer o gol, subir lá na arquibancada, abraçar a torcida, depois chorar, na verdade. Então, aquilo ali na ação corintiana foi um momento de irritação. Então, essa é a prova de que o Corinthians perdeu o jogo para o Flamengo por conta da irresponsabilidade do Yuri Alberto, né? Mas como agora o Yuri Alberto está voltando a marcar gols na ação corintiana, agora o Yuri Alberto ele tem que repor uma coisa na cabeça, ser exatamente decisivo nos jogos do Corinthians, tanto em casa ou fora de casa. Então, é isso que ele precisa fazer na ação corintiana. Se a gente grita o nome do Yuri Alberto todo santo jogo, é lógico que ele vai decidir a parada. É obviamente que ele vai decidir a parada. Ah, Henrique, mas o Guinegão também decide a parada? Sim. Quando não está o Yuri Alberto, o Guinegão também pode resolver a parada, exatamente. Né? Então, isso foi contemplado aí no jogo aí contra o Mirassol, né? Foi exatamente o dia que o Yuri Alberto completou o 100º jogo na Neoquímica Arena e o 100º jogo dele com a camisa do Corinthians, né? Marcando 30 gols e 10 assistências, né? E também o Corinthians que completou o 100º jogo jogando na sua casa, né? Jogando na sua casa. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece na ação Corinthians? O que acontece? A gente sabe, né? A gente sabe que... Vou repetir para vocês. Quando o Yuri Alberto está numa má fase, a gente pode cobrar ele. A torcida pode cobrar, criticar, até aí tudo bem. Eu, no caso, se o Yuri Alberto for mal, eu critico ele na ação Corinthians. Eu critico. Passar pano, não vou passar. Se ele vai bem, eu elogio ele. Dependendo da nota que eu dou aqui, sempre em todo santo pós-jogo, nas notas que eu dou aqui na ação corintiana. Quando eu elogio o Yuri Alberto, eu também posso elogiar na hora que eu dou a nota para ele, né? Se ele... a gente sabe, o Yuri Alberto é jogador nota 5, nota 7, nota 8, nota 10, né? Dependendo do desempenho e da qualidade do Yuri Alberto. Então, isso pode mostrar aquele potencial dele, né? E é o que eu falei para vocês, vou repetir. O Yuri Alberto é jogador nota 5, nota 7, nota 8, nota 10, né? O Guinegão é jogador nota 8, nota 9, nota 10, né? Gustavo Henrique, jogador nota 5, nota 7, nota 8. Então, a gente tem que lembrar, nação corintiana, que se um jogador que volta de lesão e começa com baixo desempenho, baixo rendimento, a gente tem que cobrar, criticar para ver se ele volta a ser decisivo. E é o que foi demonstrado com o nosso jogador Yuri Alberto, né? E no jogo contra o Mirassol ele decidiu a parada, né? Decidiu a parada. Ah, Henrique, mas o Yuri Alberto fez algumas cagadas. Fez algumas cagadas. Mesmo que ele fez o gol, fez algumas cagadas. Exatamente isso. Tanto é que ele nem foi bater o pênalti, né? Porque quem foi bater o pênalti foi o Maicon, né? Então, por isso, o Yuri Alberto não foi bater o pênalti. Porque vocês iam ver na ação Corinthians, se o Yuri Alberto fosse bater aquele pênalti contra o Mirassol, vocês iam ver o que ele ia fazer na ação Corinthians. Vocês iam ver, né? Pois é, né? Então, por isso ele preferiu não bater o pênalti, né? Porque a gente sabe na ação Corinthians, com cavadinha ou sem cavadinha, né? Então, por isso ele preferiu não bater o pênalti, né? E o que ele fez no jogo contra o Mirassol foi isso aí, né? Marcar gols. Ou melhor, marcar o segundo gol do Corinthians, né? Mesmo que ele fez cagada. Eu sei que você... deixa aí nos comentários, nação Corinthians. Eu sei que vocês vão falar aí, Henrique, mas o Yuri Alberto fez gol, mas fez um montão de cagadas. Sim, verdade, nação Corinthians. Eu concordo. Concordo com a opinião de vocês aí, que o Yuri Alberto, mesmo fazendo gol, fez um monte de cagada. Até aí tudo bem, nação corintiana. Então, é o que a gente pode perceber, que Yuri Alberto
depois que voltou de lesão e voltando a marcar gols no Corinthians, nação Corinthians, é um passo importante para ele subir o rendimento dele, né, que ficou muito abaixo depois que ele voltou de lesão, não é verdade? Então, nada mais do que um passo importante que ele está subindo aí, nação Corinthians. Então, a gente pode muito bem lembrar disso, né? Então, méritos ao Yuri Alberto, nação Corinthians. A gente pode dar méritos para o Yuri Alberto, que está nessa fase de recuperação aí, de voltando a marcar gols. Então, é o que a gente pode enxergar aquilo que ele está buscando, né? Aquilo que ele está buscando. O Yuri Alberto é um jogador. Sim, deu uma travadinha aí, mas já voltou na ação. Então, voltando ao que eu estava dizendo aqui para vocês. Então, Yuri Alberto, eu sei que vocês vão perguntar, Henrique, mas o Yuri Alberto é um jogador de qualidade? Sim, é um jogador de qualidade, é verdade. Desde que quando ele chegou na ação Corinthians. Então, bom, Yuri Alberto, nação corintiana. Yuri Alberto tá no Corinthians desde 2022. Então, e aí foi a partir daí que o Yuri Alberto começou a marcar os gols dele com a camisa do Corinthians, nação Corinthians. Tanto se a gente lembrar, o jogo da Copa do Brasil de 2022, o jogo contra o Atlético Goianiense, foi aquele jogo que o Yuri Alberto marcou 3 gols na nação corintiana. Isso mesmo. No jogo do Corinthians, na Neoquímica Arena, na Copa do Brasil em 2022, contra o Atlético Goianiense, né? Contra o Atlético Goianiense, foi aquele jogo que o Yuri Alberto marcou os 3 gols com a camisa do Corinthians. Né? 3 primeiros gols com a camisa do Corinthians, nação corintiana. Então, foi aquele jogo que o Yuri Alberto estava preparado para marcar os seus primeiros gols com a camisa do Corinthians. E aí, o que acontece, nação corintiana? No Campeonato Brasileiro de 2022, o Yuri Alberto começou a evoluindo os números dele, não é verdade? Então, aí que ele começou a evoluir bastante, né? Ano retrasado foi o ano que o Corinthians comprou ele, né? Tanto é que alguns jogos do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista até que ele foi bem, mas no Campeonato Brasileiro até que foi abaixo da média, porque teve alguns jogos que ele não fez gol, né? E aí a torcida começou a perder a paciência com ele, só que aí depois ele começou a melhorar. Ano passado, nação Corinthians, no Campeonato Paulista, ele foi muito mal no Campeonato Paulista, foi mal demais. Ele foi muito mal no Campeonato Paulista. Mas depois ele começou a crescer os números aí e evoluindo aos poucos também. O Campeonato Brasileiro a mesma coisa também, só que depois, acho que só no começo do Campeonato Brasileiro, mas depois no meio do Campeonato Brasileiro, o Yuri Alberto começou a melhorar e muito, tá bom? Então, até o final do ano aí do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Yuri Alberto rendeu mais aí os números de gols aí com a camisa do Corinthians. E um detalhe, né? Marcando gols contra o Palmeiras no derby, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Yuri Alberto marcando gol contra o Palmeiras no clássico derby na Neoquímica Arena. Que na ocasião o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0. Este ano aqui, nação corintiana, Yuri Alberto em uma fase extraordinária no começo do ano. Indo bem no Campeonato Paulista, né? Marcando gols nos clássicos contra Palmeiras e Santos, né? E também no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, né? Contra o Palmeiras, que o Yuri Alberto também marcou gol, né? A gente pode dizer que o Yuri Alberto é o rei dos clássicos, né? Contra o Palmeiras e o Santos, menos o São Paulo, que acho que até agora no jogo, no majestoso de Corinthians e São Paulo, nesse majestoso aí, o Yuri Alberto até agora não marcou gol, né? Então, é um jejum histórico na nação corintiana, que o Yuri Alberto até agora, o Yuri Alberto não marcou gols no majestoso de Corinthians e São Paulo. Então, pode ser que isso aconteça,
nação corintiana. O Yuri Alberto marcar o seu primeiro gol no clássico majestoso de Corinthians e São Paulo, né? Então, isso ele não marcou ainda. O que ele marcou gols em clássicos foi no clássico derby de Corinthians e Palmeiras e no clássico alvinegro de Corinthians e Santos. Então, é a rei dos clássicos. Mas o que está faltando na nação corintiana é o Yuri Alberto marcar o gol. O Tabajema voltou na nação corintiana. Então, o que está faltando para o Yuri Alberto? Marcar seu primeiro gol no clássico majestoso de Corinthians e São Paulo. E é o que ele não marcou ainda. Né? Se eu tiver enganado ou não, nação corintiana. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Mas eu acho que é isso mesmo. O Yuri Alberto, até agora, em clássico majestoso de Corinthians e São Paulo, ele ainda não marcou o gol. Então, eu espero que talvez possa sair essa seca de gols do Yuri Alberto dos clássicos majestosos de Corinthians e São Paulo. E é o que eu falei para vocês. Se os jogos de Corinthians e São Paulo de majestoso com o Yuri Alberto titular, desses aí, ele não marcou nenhum gol na nação corintiana. Ou ele já marcou, não sei. Se eu estiver enganado, me corrijam aí. Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na nação corintiana. Deixa eu ver. Yuri Alberto marcando para o Corinthians. Marcando para o Corinthians contra o São Paulo. Deixa eu só tirar uma conclusão aqui. Só para eu ter uma certeza. Deixa eu ver. Calma aí. Deixa eu ver. Yuri Alberto fez gol contra o São Paulo. Deixa eu ver aqui na nação corintiana. Peraí. Ele já fez, sim. Ele já fez. Então ele já fez, sim. Então, só para corrigir aí, nação corintiana. Então, na verdade, o Yuri Alberto é, sim, o rei dos clássicos, marcando gols contra Palmeiras, Santos e São Paulo. Então, o Yuri Alberto marcou apenas um gol no clássico majestoso de Corinthians e São Paulo, lá no Morumbi, né, em 2022. Então, é o rei dos clássicos, nação corintiana. Então, agora lembrei aqui, né? Que eu pensei que ele não tinha marcado nenhum gol em clássico majestoso. Então, agora que eu fui pesquisar aqui, é verdade mesmo. O Yuri Alberto tem um gol em clássico majestoso de Corinthians e São Paulo. Então, diante desses clássicos aí, nação corintiana, que o Yuri Alberto marcou, vamos puxar aqui novamente, os gols que o Yuri Alberto marcou contra Palmeiras, Santos e São Paulo, a quantidade de gols que o Yuri Alberto fez, nação corintiana, deixa eu só pegar aqui, a quantidade de gols que o Yuri Alberto tem, nação corintiana, no total, ou melhor, esse ano, ele marcou 11 gols contra os rivais paulistas, e aí no total, é isso mesmo, né? Então, o Yuri Alberto tem 12 gols em 30 clássicos aí que ele marcou, né? Então, é exatamente isso, né? Então, em 12 jogos aí, o Yuri Alberto, ou melhor, em 12 clássicos, ou melhor, em 30 jogos aí de clássico contra os rivais Palmeiras, Santos e São Paulo, o Yuri Alberto marcou 12 gols, né? Então, é o rei dos clássicos aí, o Yuri Alberto. É isso aí, né? Bom, então essa aí, nação corintiana. Antes de encerrar o vídeo, nação corintiana, no vídeo de amanhã, eu vou falar sobre o fim da rodada 27 do Campeonato Brasileiro e vou falar também sobre a lesão do Vitinho. Amanhã no vídeo de amanhã, nação corintiana, eu vou falar sobre a lesão do Vitinho. O Corinthians divulgou uma nota ontem, né, no domingo, né? Então,
a lesão do Vitinho, né? Ele se lesionou durante o jogo contra o Mirassol, né? Então, é isso aí, né? É isso aí, né? Foi a lesão que ele teve aí durante o jogo contra o Mirassol. Vai ser amanhã que eu vou falar, nação corintiana. Vai ser amanhã vai ser no vídeo de amanhã que eu vou falar, beleza? Então, é isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí. Então vai ser basicamente isso que eu vou falar no vídeo de amanhã. Beleza, nação corintiana? Irei falar sobre a posição que o Corinthians terminou a rodada 27, né? Irei falar também no vídeo de amanhã, tá bom? A posição que o Corinthians terminou a rodada 27 do Campeonato Brasileiro, né? É isso aí. Bom, é isso aí, né? É isso aí. Bom, então é isso aí, nação corintiana. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve, ative essa notificação, comenta e compartilha esse vídeo com todo mundo quem quiser. Beleza? Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, me segue nas minhas redes sociais. Quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, entre em contato comigo no meu e-mail e no meu WhatsApp, também no meu Gmail. Beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Então, amanhã estarei de volta aí com mais um videozinho aí para vocês, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Valeu, falou e vai, Corinthians. Bom começo de semana para todos nós. Boa segunda-feira e até amanhã, nação corintiana. Tamo junto e é nóis.